Você ainda tem dúvidas sobre como atender a nova NR1 e como interpretá-la? Elaboramos uma série de 6 vídeos sem enrolação para ajudar você a entender de uma vez por todas o que é o PGR e todas as outras novidades da NR1. Se você se interessa por esse conteúdo, dê o seu like aqui embaixo e não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber novos vídeos do canal. Vamos deixar um conteúdo especial no final do vídeo. Fique até o final e não perca. Vamos lá começar a descomplicar todas essas novidades? No vídeo de hoje, vamos falar sobre 3 conceitos e princípios básicos para o gerenciamento de riscos. Saber bem a definição desses conceitos é muito importante para a correta aplicação da norma. A revisão da NR1 demonstra um amadurecimento da legislação brasileira de SST, propondo um gerenciamento mais amplo dos riscos ocupacionais, e não apenas a produção de papel, como era feito até então em muitas empresas. A norma muda alguns conceitos e princípios, sendo extremamente necessário saber interpretá-los para sua correta implementação. Logo em seu início, já apresenta como objetivo a intenção de integrar todas as NRs, estabelecendo termos e as definições comuns às normas regulamentadoras. Corrigindo dessa forma uma falha que algumas NRs têm atualmente, com definições diferentes para os mesmos termos, demonstrando assim a sua intenção de união dos normativos. Ainda, no primeiro item da NR, o texto deixa claro que, além de termos e definições, seu objetivo também é estabelecer diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais, o famoso GRO. Mas afinal, o que é GRO? Qual a diferença entre GRO e PGR? O gerenciamento de riscos ocupacionais é feito através de um programa de gerenciamento de riscos, ou também pode estar contemplado dentro de um sistema de gestão. Mas para saber gerenciar os riscos, é necessário antes saber a definição de risco. Risco refere-se a um evento futuro ou desfecho, cuja ocorrência é incerta. Risco envolve a possibilidade, probabilidade ou chance de ocorrer danos, sempre ligado à incerteza. Também é importante saber a definição de perigo para uma correta gestão dos riscos. Isso porque o perigo é a fonte potencial para causar lesão ou doença. Vamos a um exemplo. O produto químico é o perigo e a possibilidade de intoxicação é o risco. Ou seja, risco é uma combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou existência de atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde. Voltando ao exemplo da exposição a um produto químico, se este é substituído por outro menos agressivo, sua severidade é reduzida. Outro exemplo é o perigo de uma máquina rotativa, tendo o risco de aprisionamento das mãos. Quando é instalada uma proteção nessa máquina, a probabilidade de causar dano é reduzida. Nos dois exemplos, vemos que quando um controle é implementado, as chances de ocorrer um acidente diminuem, reduzindo o risco. Como sua empresa controla os riscos atualmente? Comenta aqui embaixo pra gente. Planejar e executar ações que eliminam completamente ou reduzem os riscos identificados nada mais é do que o gerenciamento de riscos. E o PGR é um programa para gerenciar esses riscos. Programa no sentido administrativo e não apenas no papel. Um conjunto de projetos administrado de forma integrada para gerar um benefício. Não tem prazo de validade, deve ser contínuo. Alguns projetos ou planos de ação que o integram podem ter validade, com um objetivo específico alcançado, mas o programa continua com outras ações e atividades organizadas. A lógica de qualquer programa deve seguir o processo de melhoria contínua, se baseando no PDCA, que vem da sigla em inglês para Plan, Do, Check e Act, que podemos traduzir para planejar, executar, verificar e agir. Quando são identificados os riscos e perigos, estamos na fase de planejamento, assim como na definição das medidas que serão executadas. Ao implementar essas medidas e etapas do plano de ação, estamos na etapa do. E continuamente se faz necessário o monitoramento das ações e ajustes nas etapas Check e Act, fazendo rodar dessa forma o ciclo de melhoria contínua. Para isso, a empresa deverá mapear e gerenciar todas as etapas do PDCA. Mas não se preocupe, que no link da descrição do vídeo você encontra tudo o que você precisa saber para se tornar um especialista em GRO, incluindo uma forma de organizar todas as informações, incluindo modelos prontos para usar na sua empresa. Até a publicação da Portaria 2314 de 78, as empresas brasileiras só agiam de forma reativa, após acontecer a lesão ou doença.
Com a instituição das NRs, as empresas passaram a ter a obrigação de seguir os requisitos legais, garantindo o mínimo de segurança aos seus trabalhadores, evitando que incidentes se repetissem. Agora, com a revisão da NR1 e de mais NRs, é demonstrado um amadurecimento da gestão de SST, prevenindo incidentes antes que eles ocorram, uma vez que a probabilidade e severidade desses já foi prevista em um plano de ação elaborado. Já uma abordagem sistêmica, estratégica e voluntária pode ser alcançada com a implementação do sistema de gestão de SST, como a ISO 45001, auxiliando na melhoria dos sistemas já existentes. Justamente por isso que a ANR ressalta que o PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, já que os revisores da ANR utilizaram esses sistemas, além de outros, para auxiliar na elaboração dos novos requisitos. Nenhuma empresa é obrigada a se certificar em um sistema de gestão, mas aquelas que já são, provavelmente já atendem a boa parte dos requisitos dessa norma. A forma que os auditores do Ministério do Trabalho irão fiscalizar as empresas também irá mudar, não vendo apenas NR por NR, mas sim como todas elas se integram num sistema único de gestão. Esse é um item muito importante. É necessário que as empresas implementem a integração. Então não se esqueça, perigo é uma condição ou um conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar ou contribuir para uma lesão ou morte. Risco é a probabilidade ou chance de lesão ou morte. Programas ou sistemas de gestão são formas de organizar, estruturar e documentar esse processo e podem conter vários elementos, sendo a conformidade legal a base mínima de seu conteúdo. Se você quer se tornar referência em GRO, acesse o link aqui embaixo e baixe gratuitamente um e-book exclusivo de GRO-PGR que vai te ajudar a mapear e gerenciar os possíveis riscos da empresa onde você atua. Se gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e compartilhar. Nos encontramos no próximo vídeo. Até logo! Olá, previsionista! Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse conteúdo faz parte de uma série de 6 vídeos que preparamos para te ajudar na implementação da nova NR1, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Nosso objetivo é trazer conteúdo de forma descomplicada. E não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Vamos falar hoje sobre o desenvolvimento e responsabilidades do gerenciamento de riscos ocupacionais. As etapas do Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, são semelhantes àquelas já existentes no PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, uma vez que ambos são programas de riscos ocupacionais. Porém, como a proposta é aperfeiçoar a gestão, a norma amplia alguns requisitos que a organização deve seguir. São eles: evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho, identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde e avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco. No primeiro vídeo que fizemos dessa série, alertamos sobre a importância de saber muito bem as definições de perigo e risco. Não deixe de assistir esse conteúdo. Basta clicar no card aqui em cima ou na descrição desse vídeo. Ainda, a organização deve classificar os riscos ocupacionais para determinar e implementar medidas de prevenção e acompanhar o controle desses riscos. Acompanhar os controles é a parte importante do ciclo de melhoria contínua. Outro assunto que já abordamos lá no vídeo da semana passada. Ela é fundamental que o programa saia do papel e seja eficaz na prevenção de acidentes e doenças. Os documentos previstos na nova NR1 podem ser emitidos e armazenados em meio digital com certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileira, normatizado por lei específica. Os documentos físicos assinados manualmente, inclusive os anteriores à vigência da norma, também podem ser arquivados em meio digital. Os períodos de armazenamento continuam aqueles exigidos em cada NR. Apesar de não ser um requisito da nova NR1, um programa de gestão eficaz deve ir além, tendo bem definidos seus objetivos e as atribuições e responsabilidades de cada membro da organização. É essencial que um programa tenha comprometimento da liderança, do responsável em garantir os recursos necessários para seu atendimento, para que assim possa melhorar seu desempenho de SST. A documentação mínima exigida na norma é o inventário de riscos e o plano de ação. É muito importante ter boas ferramentas para uma boa gestão. Se você precisa de modelos prontos de inventário de riscos e de plano de ação, vou deixar o link na descrição do vídeo que vai te ajudar bastante. Nessa série temos vídeos específicos sobre inventário de riscos e plano de ação. Veja nos cards aqui em cima ou na descrição.
Dependendo do tamanho ou complexidade de riscos de cada empresa, haverão outros documentos, como os exigidos das demais NRs, e todos farão parte do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, como laudos ergonômicos, caldeiras, espaços confinados. Essa necessidade será identificada no levantamento preliminar de perigos. Diferente do PPRA, que contemplava apenas riscos químicos, físicos e biológicos, o PGR trata de riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, ou também chamados de mecânicos. O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado antes de novas exposições, antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações, para as atividades existentes e na mudança ou introdução de novos processos ou atividades de trabalho. Quando nessa fase de levantamento preliminar de perigos houver riscos óbvios que podem ser resolvidos por medidas simples, não é necessário registrá-los na identificação de riscos, sendo corrigidos de imediato. É recomendado que a empresa inicie o seu gerenciamento de riscos eliminando essas situações gritantes. Já quando o risco não puder ser evitado, a organização deve implementar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais. No levantamento preliminar, pode-se definir em quais atividades será necessário contratar um serviço mais específico, como laudos ergonômicos ou de higiene ocupacional. Não é necessário fazer laudo ergonômico em toda a empresa ou avaliar todos os produtos químicos. Deve ser identificada essa necessidade nessa etapa preliminar, gerando um plano de ação com essas indicações de avaliações mais específicas ou já com ações para reduzir ou eliminar os riscos. O PGR deve contemplar ou estar integrado com os planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde do trabalho. Podemos dizer que os demais programas, incluindo o PCMSO, serão subprogramas do PGR. Uma boa dica é ler todas as NRs e já identificando quais perigos são relacionados a elas. Assim, na hora de avaliar em campo a exposição, já terá um bom referencial. Aquelas empresas que já têm seu risco identificado de forma minimamente aceitável não precisam passar por mais essa etapa, indo direto ao inventário de riscos. Uma das mudanças trazidas na nova NR1 é quanto à responsabilidade do empregador e maior participação dos empregados. O PGR deve ser planejado e desenvolvido sob a responsabilidade do empregador, ou seja, o gerenciamento de riscos ocupacionais é um processo conduzido pela administração. Os especialistas em SST são consultores internos ou externos. De nada vai adiantar os riscos serem identificados e priorizados se a alta administração não disponibilizar os recursos necessários para sua correta implementação. Os recursos não são somente os financeiros. Trata da disponibilização de empregados qualificados, softwares, treinamentos, tudo o que puder contribuir para alcançar os objetivos de SST e a redução dos riscos. O empregador deve implementar medidas de prevenção de acordo com a ordem de prioridade já citadas em outras NRs e conhecida pelos profissionais de SST. Vamos falar mais delas no próximo vídeo dessa série. Também é responsabilidade do empregador comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR, assim como os resultados dos exames médicos realizados. Uma ação importante que uma boa gestão deve fazer é avaliar periodicamente se os seus trabalhadores estão bem informados e treinados. A norma também apresenta a obrigatoriedade de participação dos trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais e na implementação das medidas de controle, podendo, para esse fim, ser adotada a manifestação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, quando houver. O ideal é que não seja somente a CIPA, mas que todos os trabalhadores sejam parte integrante desse programa. Podem ser aplicados questionários simples, discussão em DDS, conversas informais, sempre que possível registrando para que se possa comprovar sua participação. Além da participação dos empregados na identificação dos riscos e na implementação das medidas de controle, as responsabilidades do empregado não aparecem como grande novidade, sendo elas cumprir as disposições legais e regulamentares sobre a SST, submeter-se aos exames médicos, colaborar com a organização na aplicação das NRs, usar o equipamento de proteção individual, o EPI, fornecido pelo empregador. Como era de se esperar, o direito de recusa continua valendo. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico.
O empregador não poderá exigir a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas para a eliminação da situação de grave e iminente risco. O que favorece uma implementação de sucesso do PGR é o comprometimento do empregador, e esse comprometimento deve se estender às lideranças. Dessa forma, a participação dos trabalhadores contribuirá muito mais com a gestão de SST. A vontade de ir além do requisito legal também é uma forte aliada a um bom PGR. Querer identificar e controlar os riscos de forma eficaz vai resultar num verdadeiro programa de gerenciamento de riscos. No link abaixo, você pode baixar gratuitamente um e-book exclusivo de GRO e PGR que vai te ajudar a entender ainda mais sobre todas as mudanças da nova NR1. Se gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e compartilhar com seus colegas prevencionistas. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais! Olá, prevencionistas! Tudo bem com vocês? Esse conteúdo faz parte de uma série de 6 vídeos que preparamos para te ajudar na implementação da nova NR1. Se quiser receber as notificações dos próximos vídeos, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Vamos falar hoje sobre identificação de perigos e avaliação de riscos. Se você ainda tem dúvidas sobre os conceitos de perigo e risco, vou deixar no card aqui em cima e na descrição nosso vídeo sobre esse conteúdo. A etapa de identificação de perigo é a etapa mais importante de um PGR eficaz e deve incluir a descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, a identificação das fontes ou circunstâncias e a indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos perigos. A identificação dos perigos também deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e a segurança no trabalho. Ou seja, se a empresa fica em uma região que constantemente está sujeita a alagamento ou raios, estes também devem ser previstos. Após identificar os perigos, a organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstâncias em avaliação. É necessário que a técnica utilizada seja registrada. Existem diversas ferramentas e cada empresa deve selecionar a que julgar melhor para a sua realidade. Levantamos algumas ferramentas possíveis de serem usadas e vamos falar um pouco mais para frente no final desse vídeo. Não deixe de assistir até o fim. A etapa de avaliação de riscos vem logo após a identificação dos perigos e é quando será analisada a severidade e probabilidade do perigo e estabelecerá o nível de risco para a etapa seguinte, que será a determinação dos controles dos riscos ocupacionais. Os critérios de probabilidade e severidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde devem ser os impostos na NR1. Mesmo empresas que já são certificadas devem revisar se a sua metodologia de avaliação de riscos leva em consideração os seguintes requisitos estabelecidos pela norma. São eles: os requisitos estabelecidos em outras normas regulamentadoras, ou seja, quando houver um controle para o risco identificado, previsto em lei, como prontuário de caldeira previsto na NR3 ou prontuário de instalações elétricas na NR10, se a empresa atende a esse requisito, a probabilidade de lesão e agravo à saúde será menor. Caso contrário, a probabilidade será maior. As exigências das atividades de trabalho. Deve ser feita uma comparação com a capacidade dos trabalhadores ou se a atividade é rotineira ou não. Dessa forma, quanto maior a exposição, maior será a probabilidade de lesão ao perigo identificado. A comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na nova NR9. Para os perigos físicos, químicos e biológicos, deve ser comparado com os limites de tolerância quando houver avaliação. A nova NR9, que passará a se chamar Avaliação e Controle de Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos, trará limites de referências. Na ausência desses limites, deve ser utilizado como referência para a adoção de medidas de prevenção aqueles previstos na CGIH. Enquanto não são publicados os anexos da NR9, devem ser utilizados os limites da NR15 atual. Também é importante levar em consideração os níveis de ação na avaliação de probabilidade. Nível de ação é o valor acima do qual devem ser implementadas ações de controle sistemático de forma a minimizar a probabilidade de que a exposição ocupacional ultrapasse os limites de exposição. E por fim, as medidas de prevenção implementadas. Essas medidas devem sempre seguir a seguinte hierarquia: eliminação dos fatores de risco. Sempre que possível, a fonte de perigo deve ser eliminada. Minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva.
Deve ser estudada a possibilidade de substituir a fonte de risco, como a substituição de um produto químico por outro com menor potencial de ocorrer lesões ou agravos à saúde, ou ainda a instalação de equipamentos de proteção coletiva ou alteração em alguma máquina com medidas de engenharia. Minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. Sempre que possível, deve-se reduzir o tempo de exposição dos trabalhadores, adotando um rodízio, por exemplo, ou determinando que só entrem em uma área ruidosa quando necessário, fazendo outras atividades em local com ruído menor. E sempre, por último, quando não houver mais outra forma de reduzir a probabilidade do dano, a adoção do equipamento de proteção individual. A probabilidade deve ser avaliada já levando em consideração as medidas implementadas. Ou seja, quando a medida de prevenção é instalada numa máquina, a probabilidade de ocorrer um acidente será menor do que quando a medida for entregar apenas um EPI. A gradação de severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. Magnitude entende-se levar em consideração a parte do corpo atingida, tipo de exposição ou toxicidade. Vamos ao exemplo de um agente químico. Deve ser identificadas suas características físico-químicas, sua toxicidade, dose ou concentração utilizada no ambiente de trabalho, se a exposição é diária ou esporádica, o tipo de exposição, qual a via de absorção do agente. Se o efeito é local ou sistêmico, ou seja, se pode causar uma doença a longo prazo ou não. E por fim, quais efeitos nocivos esse agente pode causar no trabalhador. A magnitude também deve levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes ampliados. O risco de afetar um único empregado deve ser tratado de forma diferente àquele que possa resultar em um número maior de vítimas. Acidentes ampliados podem ser incêndios, explosões, que possam causar riscos além dos trabalhadores, à vizinhança ou ao meio ambiente. Deve ser avaliado se existe um grupo homogêneo de risco exposto ao perigo identificado e se pode afetar pessoas externas à organização. Como falamos no início desse vídeo, a organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação. Uma boa dica é procurar a NBR ISO 31010, Gestão de Riscos, Técnicas para o Processo de Avaliação de Riscos. Nessa norma, você encontra uma tabela de ferramentas e técnicas de identificação de riscos e quando são aplicáveis. Como estamos avaliando riscos, deve-se verificar essa coluna, quais técnicas são recomendadas, como RASOP, análise de causa-raiz, análise de modo de falha e matriz de probabilidade e consequência. Vou deixar uma dica no link da descrição do vídeo, onde você encontra modelos prontos em Excel de avaliação de riscos que te ajudarão nessa etapa. Mas lembre-se que sempre deve ser avaliada a realidade da sua empresa para escolher qual a melhor ferramenta a ser utilizada. A norma não determina um modelo específico, mas uma das ferramentas mais utilizadas é a matriz de risco de probabilidade e consequência. Na figura, podemos entender os níveis de risco como um sinal, onde o vermelho são os mais graves, o amarelo, onde se deve ter um alerta, e os verdes, que podem ser considerados aceitáveis. Nessa ferramenta, a gradação deve ter no mínimo 3 categorias, uma vez que abaixo disso seria apenas sim e não. Mas ela pode ter também mais níveis de risco, como 4, 5 ou mais, conforme a empresa achar mais apropriado para a sua realidade. A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revisada a cada 2 anos. Para as empresas certificadas em sistema de gestão, a revisão obrigatória é de 3 anos. Contínuo, reforçando o uso do PDCA. Porém, não precisa ser todos os dias, pois para isso existem as permissões de trabalho, as PTs, e outras avaliações específicas mais rotineiras. Também não deve ser feito novo documento apenas mudando a data. Lembre-se que o objetivo é preservar a saúde dos trabalhadores e deve ser avaliado se há novos riscos ou até mesmo se houve alguma redução de algum risco ou sua probabilidade. A revisão deverá ocorrer também nas seguintes situações: após implementadas medidas de prevenção, ou seja, após feita alguma alteração, deve ser verificado se o risco foi mitigado. Após inovações e modificações, a revisão só deve ser feita se houver impacto no risco ocupacional. Quando identificadas inadequações, insuficiência ou ineficácia nas medidas de prevenção, na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, sua avaliação pode não ter sido correta e é bom revê-la já que houve um acidente.
e quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis. Se gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e compartilhar. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais! Olá, previsionista! Tudo bem com você? Esse é o nosso quarto vídeo de uma série de 6 que preparamos para te ajudar na implementação da nova NR1. Já apresentamos nos vídeos anteriores os conceitos de perigos, riscos e programas, as responsabilidades dos empregadores e dos empregados e a identificação e avaliação dos riscos. Não deixe de clicar no link desse conteúdo aqui na descrição. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para saber quando tivermos novos conteúdos. Vamos falar hoje sobre inventário de riscos ocupacionais. Juntamente com o plano de ação, o inventário é um documento obrigatório do PGR, estabelecido na nova NR1. No nosso último vídeo, explicamos sobre a identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais. E esses dados devem ser consolidados num documento chamado Inventário de Riscos. O Inventário de Riscos está diretamente ligado ao plano de ação, pois é a partir dele que serão determinadas as ações a serem implementadas para a redução dos riscos e, após a implementação dessas, quando o risco for reduzido, o inventário deverá ser revisado, rodando o ciclo da melhoria contínua, PDCA. O inventário não é um relatório de avaliação. Ele consolida os demais relatórios que a empresa já tem. Muito menos um laudo técnico. Não deve ser confundido com LTCAT, PPP ou laudo de insalubridade e periculosidade. Esses documentos são específicos para registrar atividades especiais, enquanto que o inventário de riscos é uma ferramenta administrativa de gerenciamento de riscos. O inventário de riscos já existe em alguns países e não é uma grande novidade na área de segurança do trabalho. Baseado no que já é feito nesses países, vamos dar algumas dicas na implementação, dividindo nas seguintes etapas. A primeira etapa a ser realizada é a definição do responsável em conduzir esse processo. Recomenda-se que sejam pessoas capacitadas com algum conhecimento na área. Em seguida, fazer uma revisão da literatura, uma pesquisa sobre riscos já identificados na literatura técnica. Uma boa dica é consultar a enciclopédia da OIT, que possui vários riscos já identificados, sempre identificando o que cabe à sua realidade. Vou deixar o link aqui na descrição para esse material. Avaliar também a documentação já disponível para evitar que se repita o que já foi feito, como PPRA, PCMSO, relatórios de investigação de acidentes, inventário de produtos químicos e análise ergonômica. A próxima etapa é a caracterização do estabelecimento e definição das unidades de trabalho e processos produtivos. Identificar uma visão geral dos processos de trabalho, seus fluxogramas e unidades de trabalho. Dessa forma, você pode estabelecer como será feita a distribuição do seu inventário, podendo dividi-lo em unidades ou processos conforme achar mais adequado. Também é importante identificar os responsáveis por essas unidades, para serem os responsáveis pelos planos de ação ou auxiliar na implementação desses. Apesar de não estar escrito na NR1, o atendimento aos requisitos legais é obrigatório para todos, e por isso, a verificação de conformidade legal precisa fazer parte da gestão dos riscos, identificando os requisitos aplicáveis relacionados aos riscos. É necessário que se defina o processo de avaliação de riscos antes de começar. Já falamos sobre essa etapa no nosso último vídeo, vou deixar o card aqui em cima. E definir o formato e a redação do documento, não esquecendo de definir a forma de comunicar as partes interessadas, a alta administração, gerentes das áreas, trabalhadores e CIPA. Na descrição, deixei um link onde você encontra modelos prontos, editáveis, de inventário e avaliação de riscos, que te ajudarão nessas etapas. Mas lembre-se que os modelos devem ser usados como base para você começar, mas é importante avaliar a realidade da sua empresa para adaptar os itens necessários. Uma dica para começar a elaboração do seu inventário é começar uma primeira versão com os dados que a sua empresa já possui, utilizando-se dos dados qualitativos e quantitativos já existentes. Quando identificar ser necessário, inclua no plano de ação as avaliações quantitativas ou outros requisitos, como análise ergonômica. A partir daí, conforme as avaliações forem amadurecendo, o inventário vai sendo revisado e ampliado. Depois de definir como será organizado o seu inventário, é chegada a hora de descrever de forma resumida os processos e ambientes de trabalho e as atividades, não sendo necessário muito detalhamento. Mas cuidado para não ficar de forma genérica demais, senão não será possível identificar qual atividade ou tipo de exposição está sendo avaliada. Também deve ser incluída a descrição dos perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, incluindo a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a identificação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos e ainda a descrição de medidas de prevenção implementadas. Os dados da análise preliminar ou do monitoramento da exposição a agentes físicos, químicos e biológicos
e os resultados das avaliações ergonômicas dos termos da NR17 também devem ser incluídos. A norma evidencia a presença das questões de ergonomia no gerenciamento de riscos ocupacionais, reforçando que a obrigatoriedade não é somente para aqueles riscos incluídos no atual PPRA, os físicos, químicos e biológicos, indo além desses. As informações específicas sobre metodologia dessas avaliações não precisam estar no inventário, e sim em relatórios específicos. E, claro, a avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação e os critérios adotados para essa avaliação e tomada de decisão. O histórico da avaliação deve ser mantido por um período mínimo de 20 anos. As organizações contratadas precisam fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos de suas atividades que são realizadas nas dependências da contratante ou local previamente convencionado em contrato. Não precisa entregar o PGR todo da empresa, apenas os ligados aos serviços prestados. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Deixe seu like e compartilhe com quem você acha que tem interesse. Isso ajuda muito o nosso canal. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais! Olá, previsionista! Esse é o nosso 5º vídeo de uma série de 6 que preparamos para te ajudar a entender melhor a nova NR1. No último vídeo, falamos de inventário de riscos, que nada mais é do que a compilação dos documentos de identificação e avaliação de riscos. Se perdeu esse conteúdo, corre lá no link na descrição e aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Hoje vamos falar sobre controle de riscos e a etapa seguinte ao inventário, plano de ação. Após a avaliação e classificação dos riscos ocupacionais, deve ser identificada a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação. Mas afinal, como você sai de uma situação sem controle e chega num controle eficaz? Vamos usar a escada de controle para demonstrar melhor. Primeiro, você deve saber qual o problema e identificá-lo como um risco, que pode ser aceitável ou não, e decidir se será necessário implementar alguma ação para solucioná-lo. É importante conhecer bem as causas que estão provocando esse problema e, a partir de então, começar a ação de controle, passando a buscar as possíveis soluções e saber quais são as alternativas possíveis: eliminação, substituição do material utilizado ou um sistema de engenharia para automatizar o processo, por exemplo. As medidas de prevenção devem seguir a hierarquia que já citamos no 3º vídeo dessa série. Vou deixar o link aqui em cima e na descrição. Faz parte do processo aceitar a melhor solução, uma vez que muitas vezes, por conta de limitações de verba, a solução escolhida não será com menor risco. Mas essa decisão deve ser tomada pela empresa e não pelo especialista em SST, que tem a função de assessorar. Também é importante conhecer os fornecedores, para que eles possam auxiliar nas soluções que sua empresa é capaz de financiar. E, por fim, implementar a solução avaliando sua eficácia. O desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar a verificação da execução das ações planejadas, as inspeções dos locais e equipamentos de trabalho e o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos quando aplicável. Quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia em seu desempenho, as medidas de prevenção devem ser corrigidas. Vamos falar um pouco sobre o controle com medidas administrativas. É importante, juntamente com a adoção de medidas administrativas, planejar os treinamentos e conscientização dos empregados, pois muitas vezes esse tipo de medida depende de seu comportamento e seguir algum procedimento. E quando não é seguido, a empresa não pode justificar como um ato inseguro, que, aliás, já é um termo bem ultrapassado. A empresa é responsável em não tê-lo orientado ou cobrado da forma adequada. A nova NR1 é bem clara quando fala que a implantação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informação aos trabalhadores, quanto aos procedimentos a serem adotados e limitações às medidas de prevenção. Um cronograma de inspeção para avaliar o atendimento aos procedimentos também é uma boa prática para garantir a implementação das medidas administrativas. O acompanhamento da saúde dos trabalhadores, através dos exames periódicos, também é uma forma de controle, assim como a análise de acidentes e doenças quando houver. Sempre que houver um acidente ou emergência, as medidas de controle devem ser revisadas para evitar que se repitam. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto no próximo vídeo e último dessa série sobre PGR. Ao classificar os riscos, a empresa deve determinar qual resposta dará a cada nível de risco. Se ela aceita o risco, se será necessário reduzir ou eliminá-lo, ou outras respostas que achar pertinente. De acordo com essas respostas, os planos de ação devem ser elaborados e priorizados, possuindo responsáveis, cronogramas,
formas de acompanhamento e aferição dos resultados para as medidas de prevenção. Sempre que os prazos forem postergados, deve haver uma forma de justificar. Assim, a empresa conseguirá rastrear por quais motivos os planos não estão sendo atendidos. Os ajustes necessários nos planos de ação também devem ser registrados. Esses registros podem ser atas de reunião, listas de presença, fotos, processos internos, qualquer documento que a empresa julgue eficaz para comprovar que o plano de ação está sendo atendido conforme o planejado. Não deixe de curtir e compartilhar nosso conteúdo para que possamos continuar produzindo com qualidade para você. Resumindo o plano de ação, é onde serão definidos quais medidas serão tomadas. Além da sua implementação, é necessário o acompanhamento, pois não adianta dizer que vai implementar se de fato não sair do papel. É importante avaliar se a medida foi eficaz e se trouxe uma redução ao risco. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais! Olá, prevencionista! Esse é o último vídeo da nossa série sobre a nova NR1. Não deixe de ver todo o nosso conteúdo sobre esse tema que fizemos com muito carinho. E não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Independente de todas as medidas de proteção aplicadas nas empresas, sejam elas administrativas, coletivas, treinamentos ou a indicação de uso de EPI, em algum momento algo pode falhar. Por isso, hoje vamos falar sobre investigação de acidentes e planos de resposta a emergências. Se você ficar até o final, ainda vamos falar quem pode assinar o PGR. Fique conosco. Como já sabemos, a organização deve analisar os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho. E a NR1 reforça essa obrigatoriedade, esclarecendo que as análises de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho devem ser documentadas, ou seja, deve gerar um relatório. Esse relatório deve considerar as situações geradoras dos eventos, levando em conta as atividades efetivamente desenvolvidas, ambiente de trabalho, materiais e organização da produção e do trabalho, assim como identificar os fatores relacionados com o evento e fornecer evidências para subsidiar e revisar as medidas de prevenção existentes. Mais uma vez, a nova NR1 demonstra sua preocupação com a gestão dos riscos, incentivando o fluxo do PDCA, uma vez que uma ocorrência de acidente ou doença pode gerar uma revisão da identificação dos riscos, podendo resultar na alteração da sua criticidade ou probabilidade. A análise de acidente é uma ferramenta importante para se identificar as fragilidades. Como falamos no nosso último vídeo, os acidentes não devem ser justificados como atos inseguros. Se o empregado não seguir uma regra de segurança, é muito provável que não tenha sido treinado de maneira eficaz ou não foi cobrado no seu dia a dia quanto ao atendimento aos procedimentos da empresa. Ou até mesmo tentou resolver problemas existentes da sua maneira, alterando o processo de trabalho, por exemplo. Mas a causa não foi o seu comportamento, e sim o modo de processo de trabalho existente. Por isso, a causa deve ser identificada e solucionada. O comportamento é consequência de falhas no sistema, e não causa do acidente. Atualmente, a grande maioria das CATs são de acidentes, mas não se pode esquecer das doenças identificadas e caracterizadas. Segundo pesquisa da OIT, Organização Internacional do Trabalho, 84% dos afastamentos do trabalhador são causados por doenças do trabalho. A NR1 exige que todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre os procedimentos a serem adotados em situações de emergência. Se um trabalhador estava trabalhando em setores administrativos e for transferido para uma área de produtos inflamáveis, por exemplo, ele deve saber sobre os riscos desses produtos e o que fazer em caso de incêndio ou vazamento. Para que esse treinamento seja eficaz, antes é necessário que a organização estabeleça, implemente e mantenha procedimentos de respostas aos cenários de emergência, de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades, como o exigido pela NR1, devendo prever os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono. Lembrando que recursos não são somente os financeiros, são os materiais, equipamentos, recursos humanos, treinamentos necessários para combate e um princípio de incêndio ou primeiros socorros, ou até mesmo necessidade de profissionais da área de saúde ou bombeiros civis nas instalações.
Esses recursos devem ser identificados de acordo com os cenários identificados, ou seja, as possíveis causas de emergência levantadas pela empresa. Também devem ser identificadas as medidas necessárias para os cenários de emergência de grande magnitude, quando aplicável. Normalmente, os casos mais óbvios de grande magnitude são incêndios ou vazamentos de produtos químicos em grandes proporções. Para empresas com grande risco dessas ocorrências, já existe a obrigatoriedade legal do PAI, o Plano de Atendimento à Emergência. Estas devem apenas revisar se o seu plano está de acordo com o exigido na nova NR1. O PGR deve ser planejado e desenvolvido por estabelecimento. Cada estabelecimento deverá ter o seu PGR. A definição de estabelecimento na NR1 é bem ampla, sendo local privado ou público, edificado ou não, móvel ou imóvel, próprio ou de terceiros, onde a empresa ou a organização exerce suas atividades em caráter temporário ou permanente. Uma frente de trabalho, por exemplo, mesmo não sendo uma edificação, está incluída nessa definição, uma vez que possui empregados exercendo atividades. A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade. A empresa pode optar se avaliar que dessa forma será mais cômoda em separar o seu gerenciamento de riscos por processos ou setores. Pode escolher separar apenas uma atividade mais crítica ou todas, conforme julgar mais eficaz. Mas o que a NR considera organização? Trata-se de pessoa ou grupo de pessoas com suas próprias funções, com responsabilidades, autoridades e relações para alcançar seus objetivos. Inclui, mas não é limitado, a empregador, tomador de serviço, empresa, empreendedor individual, produtor rural, companhia, corporação, firma, autoridade, parceria, organização de caridade ou instituição, ou parte ou combinação desses, seja incorporada ou não, pública ou privada. Ou seja, todas essas instituições devem possuir PGR. O microempreendedor individual, MEI, está dispensado de elaborar o PGR. A dispensa da obrigação de elaborar o PGR não alcança a organização contratante do MEI, que deverá incluí-lo nas suas ações de prevenção e no seu PGR, quando este atuar em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. A microempresa, ME, e empresa de pequeno porte, EPP, grau de risco 1 e 2, conforme a classificação da NR4, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, em conformidade com a NR9, também ficam dispensadas da elaboração do PGR. A dispensa de obrigação de elaboração do PGR não afasta a obrigação do cumprimento por parte do MEI, ME e EPP das demais disposições previstas em NRs. Como prometi, agora vou falar quem pode assinar o PGR. Mas antes, não deixe de curtir e compartilhar nosso conteúdo para que possamos continuar produzindo com qualidade para vocês. A nova NR1 fala que a responsabilidade pela elaboração do PGR é da organização. Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais normas regulamentadoras, datados e assinados. A organização pode delegar a outros profissionais que executem o desenvolvimento do PGR. Não há exigência na norma de formação específica, muito menos de ART para o PGR. Mas claro que o responsável pelo PGR deve ter conhecimento da área de SST, para que seu resultado seja eficaz. Muitas dúvidas têm surgido quanto à possibilidade do técnico de segurança do trabalho assinar o PGR. E não há problema algum. O ideal seria que a diretoria ou alta administração assinasse, já que são os responsáveis em garantir os recursos necessários. Mas a norma não apresenta essa obrigação desde que o técnico ou qualquer outro profissional seja delegado pela organização. Apesar do PGR poder conter outros documentos, como os exigidos na NR10 ou NR13, e para esses e outras NRs continuar valendo a exigência de profissional legalmente habilitado, nada impede que um técnico assine o PGR e anexe esses documentos feitos pelos profissionais exigidos. Como já falamos ao longo da nossa série, o PGR terá anexado a ele vários documentos exigidos pelas demais NRs, e não há como o mesmo profissional assinar todos eles. Acesse na descrição nosso material de apoio e comente aqui embaixo quais dúvidas ainda persistem para podermos te ajudar.
Nossa série sobre a nova NR1 chegou ao fim, mas claro que não vamos parar de falar sobre GRO aqui no nosso canal. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!